Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Wagner Leonardo. Que história é essa, né? De que tem dois times interessados nele aqui no futebol brasileiro. Um desses, inclusive, é o Atlético Paranaense, que eu vou comentar aqui com vocês e falar, né, se poderia ser uma boa opção para essa atual temporada, uma troca de jogadores ou até mesmo uma saída em definitivo do Wagner Leonardo, que certamente, se for para ser vendido, vai ser uma das maiores vendas, né, nesses últimos anos da história do clube. Então pode ser uma alternativa interessante, mas pelo ponto de vista técnico, prestes a começar uma Série A com a janela se encerrando, eu não vejo assim com os melhores olhos do mundo, como seria, por exemplo, esperar até o final desse ano. Vou comentar aqui com você, vou falar também sobre essas outras opções, quem sabe, para a próxima temporada, e pode deixar sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 57 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui o vídeo, ainda não se inscreveu, considere se inscrever. Esse aqui é um canal que nós trazemos apenas notícias do time fora do eixo. Então, Vitória, Remos, Santa Cruz, Paysandu, Sport, vários times espalhados pelo Brasil. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. Então, vamos aqui para o conteúdo. Bom, então quero começar aqui falando com vocês sobre essa notícia aqui, lá do Vene Casagrande, e vale demais ao portal central do Vitória. Tá aqui, o Atlético Paranaense fez uma proposta pelo zagueiro Wagner Leonardo. O Flamengo também tem interesse em contratar o Vitória. E não é de hoje, né, que no caso tem se falado sobre essa possibilidade de deixar o Vitória, até o Wagner Leonardo mesmo já falou sobre isso, e assim, tá bem tranquilo nessa questão, porque tem um bom tempo, no caso, que tem sido especulado e até mesmo uma renovação de contrato já foi feita, com o Vitória tendo mais 2 anos de contrato em relação ao defensor. Vale destacar também, né, outro quesito, que é o Vitória então tem 50% do passe e tem um valor fixado em 26 milhões de reais, possivelmente por esse valor, tá? Não seria só 13 milhões, 50% da negociação, então 26 milhões de reais a multa rescisória, e aí então teria o Atlético Paranaense e o Flamengo em busca, né, do caso do jogador. Então assim, até o Vene Casagrande depois falou, né, que ele não falou essa notícia de que teria o Flamengo interessado nele, né, que o Vene Casagrande é especialista principalmente nos times do Rio de Janeiro, e o próprio Flamengo, né? Então assim, pode ser uma alternativa interessante, e aí eu vou focar aqui justamente então no Atlético Paranaense, que eu não vi nenhum pessoal do Atlético Paranaense desmentir essa informação, e falar também sobre esse ponto de vista, se é bom ou se não, essa questão da saída, né, do defensor nessa atual temporada. Que vale lembrar, o Vitória então comprou ele junto à Portimonense no ano passado, no ano passado já viveu uma fase bem legal, nesse ano também, ano passado então, 35 jogos, 5 gols, teve vários times interessados, dentre eles o São Paulo, e nesse ano 18 partidas, 1 gol marcado, fez ótimas atuações no Campeonato Estadual, inclusive na decisão, né, contra o Bahia. Certamente, se chegar para qualquer clube da Série A, né, na minha opinião, vários deles ele seria o titular, pela questão também dele ser muito jovem, tem apenas 24 anos de idade, é canhoto ainda e tem 1,86 m, então dá pra ver o porquê, né, que ele teria o passe tão valorizado. Vale lembrar que em outros momentos, eu diria que até um ano atrás, por exemplo, o Wagner Leonardo não era todo, né, esse zagueiro que estava vivendo uma fase legal, já tinha muito potencial, eu mesmo torço pro Cruzeiro, já tinha visto ele jogando outras vezes e via que ele tinha um potencial bacana, mas nunca uma continuidade. Foi assim, pelo Santos, pelo Náutico, pelo Fortaleza e até pelo próprio Cruzeiro e pela Portimonense de Portugal, e teve esse carinho pelo Vitória. Então por isso que eu acho que tem grandes chances dele acabar não sendo negociado. E antes de falar sobre essas opções que eu acho que seria legal do Atlético Paranaense para o Vitória, eu diria que até mesmo se ele continuar jogando essa Série A pelo clube, ele fazer uma boa temporada como ele já tem feito, né, grandes jogos que o Vitória fez até aqui, em jogos importantes ele sempre se destacando muito, pode ser que no final do ano apareça uma proposta melhor, para, por exemplo, ao invés de vender ele para um time brasileiro, venda para um time de fora, e aí não teria essa concorrência, né, interna, daqui 2 anos o Wagner Leonardo lá no Botafogo jogando contra o Vitória, a torcida iria ficar, putz, por que vendeu para o Botafogo, né? Você vai lá, vende para um time da Arábia Saudita e tá tudo bem, e aí às vezes com um valor maior do que esses 26 milhões, porque os times aqui no Brasil não teriam uma condição de pagar, eu acho que agora 26 milhões, mas quem sabe lá fora no final do ano, se valorizando, pagar 40, quem sabe até 50 milhões de reais, porque, igual eu falei, o Wagner Leonardo vive uma fase muito legal, é um zagueiro com características raras, né, zagueiro canhoto, alto, e vale lembrar, muito jovem também, 24 anos de idade, então acho que o melhor é aproveitar o nível técnico dele, que vai ajudar muito na Série A, e por início do ano que vem você ter, por exemplo, quem sabe uma negociação com o futebol do exterior, inclusive ganhando ainda mais, né? Eu acho que aí ficaria bom para todo mundo. Concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E vai terminar aqui com vocês, então, quero falar sobre essas opções. Quem sabe algum atleta do Atlético Paranaense em troca com o Wagner Leonardo? Eu não diria que uma troca um pelo outro,
porque não compensaria. Acho que melhor para o Vitória ter esse atleta mais valorizado, uma troca, por exemplo, 15 milhões de reais mais um jogador em definitivo, ou 20 milhões, algo nesse sentido. Primeiro aqui é um jogador que eu já falei deles aqui no canal, que é em relação ao Tomás Coelho. Ele tem 24 anos de idade, é um ponta esquerda, que foi comprado por um valor caríssimo, tá? Mais de 40 milhões de reais pelo Atlético Paranaense, quase 35, 40 milhões, vindo do Atlético Tucumã, lá em 2022. E que nesse ano não vive uma fase tão legal assim. Pode ser uma opção que, na minha opinião, o Vitória ainda vai contratar, que é um jogador de ponta esquerda ou ponta direita. Ele é argentino, tem 24 anos de idade. Nessa atual temporada ele até jogou muito, 14 partidas e 2 assistências. Só que, se você for analisar, a grande maioria delas saindo do banco de reservas, estão jogando ali 35, 40 minutos, e dos últimos 8 jogos que ele jogou, apenas 2 começou como titular. Para um jogador que teve todo esse investimento, o Atlético Paranaense não é de ficar, por exemplo, insistindo muito, né? Às vezes ele empresta o jogador para ter um potencial de se destacar para outro clube. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante, seja por empréstimo ou em definitivo, ou até mesmo que não envolva essa negociação com Wagner Leonardo, mas como teve esse nome vinculado do Atlético Paranaense, não podia deixar passar, né, sem citar o Tomás Coelho, que no Atlético Paranaense não tem números terríveis, se você for analisar. Ele chegou em 2022, jogou 47 jogos, 3 gols e 5 assistências, 8 participações em gols. Ano passado também teve 8 participações em gols, 2 gols apenas, mas deu 6 passes em 55 jogos, por um ponta reserva, até que tá ok, né? Mas bem longe do potencial que ele tinha. Inclusive foi muito bem no Atlético Paranaense, ou no Red Bull Bragantino em 2021, onde ajudou o time a chegar até a decisão da Sul-Americana, que perdeu para o próprio Furacão. 57 jogos, 7 gols e 3 assistências. Como ele estava emprestado pelo Atlético Tucumã, acabou que o Atlético Paranaense levou a melhor e comprou ele naquela ocasião. Lembrando que ele é revelado pelo próprio Atlético Tucumã, ele anteriormente já veio no Brasil, só jogou 20 jogos pelo clube, passou também na base do Sampdoria da Itália e aqui no futebol brasileiro tem feito, né, bons jogos desde 2020. Você acha que pode ser uma boa alternativa para o Vitória ou não? Seja envolvendo essa negociação com o Wagner Leonardo ou não, tá? Ou, por exemplo, o Vitória procurar o Atlético Paranaense e falar, pô, será que não poderia ser um bom empréstimo, ele se destacar e quem sabe não ser vendido no final do ano? E lembrando, para o próprio Vitória que busca uma alternativa para esse setor de pontas para não desgastar tanto, né, o Oswaldo e o Castilho, uma temporada bem longa. Para terminar aqui com vocês, tem uma opção que eu acho interessante também, que é um atleta mais promissor, que eu diria, né, que é em relação ao ponta Julimar. Ele tem 23 anos de idade, ele que nesse ano pelo Furacão até jogou algumas partidas como titular, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência. Vai lembrar que desses 15 jogos, 7 foram na condição de titular, então mais que a metade, só que foi mais no início do ano. Depois que chegou, por exemplo, o Cuca e tudo mais, ele tem sido mais um reserva e um complemento de elenco para esse ano. Do mesmo forma que eu falei do Tomás Coelho, seja envolvendo uma negociação com o Wagner Leonardo ou não, ou uma negociação independente, um empréstimo ou uma compra em definitiva. 2 gols e 1 assistência, teve números parecidos pelo Atlético Paranaense em 2022, naquela ocasião 12 jogos, 2 gols e 2 passes, jogador que é revelado na base do Criciúma, chegou lá em 2020, ele que desde 2019, quando tinha apenas, naquela ocasião, né, tinha 19 para 20 anos, já foi muito bem, tinha 19 anos pelo Criciúma, 25 jogos naquela ocasião, chegou para a base do Furacão e ainda não teve uma sequência muito grande, né, jogando pela equipe. Até passou ano passado pelo Mirassol, depois de disputar 3 jogos no Furacão no estadual, chegou para o Mirassol na Série B, 19 partidas e 1 gol, e agora tem tido esse início bem mais promissor do que foi nos últimos anos. Eu acho que é um atleta que está sendo moldado pelo Furacão, para quem sabe não ser um jogador que, igual o Pablo, por exemplo, que já tinha passado por outros clubes, mais ou menos em um clube ali, jogou um pouco em alguns jogos, em alguns clubes, e aí lá para os 26, 25 anos começou a se destacar. Eu acho que essa opção aqui do Julimar é um jogador muito parecido a isso, lá para os seus já está com 23, 24, ali 25, não pode ser o grande auge da sua carreira, ou nessa atual temporada mesmo, né, com seus 23 anos, vão jogar com mais frequência. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre isso, estou curioso para saber. Vou deixar também aqui com vocês outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final agora, e lembrando, né, o link aqui embaixo e no QR Code aqui da Aula Players para você começar nesse jogo do Vitória contra o Palmeiras, estreia no Brasileirão, ótimas cotações, vão lá conferir, e nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!